Vamos aguardar. Eu espero que inicie a gravação. Hoje eu já tive vários problemas de internet aqui em casa, mas vai dar certo. Opa! Funcionou. Muito bem, novamente, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos. Vamos iniciar então as atividades do segundo dia da Jornada Empreendedora. Esse evento, que é realizado pelo Instituto Federal de Alagoas, Campus Santana do Ipanema, com o objetivo de ser uma ferramenta colaborativa para a Semana Nacional de Inovação e também para a Semana Nacional de Empreendedorismo. Ontem, no primeiro dia, nós falamos sobre sucesso e autorrealização, com o professor Leonardo Siqueira Antônio, que também está aqui hoje acompanhando esse segundo dia. E eu, professor Jacques, pude tratar com vocês sobre o que é o projeto de vida na escola e sobre o empreendedorismo dentro de um projeto de vida, trazendo exemplos e modelos de como nós podemos contextualizar isso dentro do nosso dia a dia e das nossas vidas. Hoje temos o segundo dia de eventos e vamos falar do empreendedorismo em duas vertentes distintas, porém complementares. Vamos falar do empreendedorismo diante do dinheiro e da gestão do capital e do empreendedorismo diante do poder público, o empreendedorismo governamental. Então, sobre esses dois temas, estamos aqui com os nossos convidados, professor Gustavo e professor Bruno Silvestre, que também são professores do curso de administração, do IFAL Santana do Ipanema. Vamos iniciar, então, pelo primeiro tema, que é empreendedorismo e dinheiro. Portanto, agora eu passo a palavra para o professor Carlos Gustavo Paiva Rodrigues, ele que é um dos maiores especialistas no Brasil dentro dessa área, dentro do universo do capital, da lida com o capital, da área contábil e da área financeira. Professor, fique à vontade, boa noite, a sala é sua. Obrigado, professor Jacques. Em nome de Jacques, Leonardo e Bruno, bem-vindos a todos aqui, sejam todos muito bem-vindos, tá? E a gente está aqui para falar um pouco sobre dinheiro. Dinheiro. Às vezes a gente tem um tabu, né, para falar um pouco sobre dinheiro. Normalmente a gente tem um pouco de vergonha, a gente tem medo de querer ganhar dinheiro, parecer ganancioso, parecer arrogante. Mas a gente tem que tratar isso de forma natural. E hoje a gente vai falar sobre o empreendedorismo e o dinheiro. Então, o dinheiro dentro desse foco do empreendedorismo, dentro do que a gente pode fazer para a nossa vida. Empreender não é só, e aí a sensação empreendedora não é aquela só de montar um negócio, mas aquilo que você faz de novo na sua vida. Então, eu vou apresentar minha tela aqui, e a gente, antes de começar a falar sobre empreendedorismo, a gente vai falar sobre dinheiro. E para isso eu trouxe um resumo de um livro, que é o Psychology of Money, que é Psicologia do Dinheiro, Psicologia Financeira, tradução em português ficou Psicologia Financeira. E aí eu trouxe esse vídeo, eu pedi permissão ao professor Bruno para poder passar um vídeo, que esse vídeo faz um resumo sobre isso, tá? Vou apresentar minha tela e a gente começa a falar um pouco sobre o assunto que a gente vai abordar, beleza? Deixa a minha tela aparecer aqui para vocês. Não sei se já está aparecendo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, professor Gustavo. Então, a gente vai abordar o empreendedorismo e o dinheiro, tá? A psicologia do dinheiro. Então, é a base do nosso tema. Eu deixei dois links aqui, vou até tirar isso aqui da frente. Eu deixei dois links aqui, e esses links são para esse vídeo, né, do resumo, com 13 tópicos desse livro, é esse vídeo aqui. E tem outro também que eu achei bem interessante para vocês assistirem. Eu vou trazer aqui o resumo do vídeo, já citado, né, que eu falei com o professor Bruno, e a gente vai conversar um pouquinho depois que passar esse vídeo, tá? O sucesso financeiro tem pouco a ver com a sua inteligência e muito a ver com o seu comportamento. Você já se perguntou como é que as pessoas com muitas realizações acadêmicas acabam, por vezes, tendo menos riqueza do que pessoas que nem sequer têm estudo? O comportamento humano é uma variável determinante no desempenho financeiro, tanto em algo tão grande como a economia do país, quanto em algo pequeno como finanças pessoais. Ao mesmo tempo, também é o aspecto mais difícil de analisar e compreender. Neste vídeo, vou resumir os capítulos mais importantes de um livro chamado The Psychology. Pessoal, está muito rápido porque eu assisto em 2, esse está 1,5. Está muito rápido, posso manter essa velocidade? of Money, escrito por Morgan Housel. Capítulo 1. Ninguém é louco. A ideia que temos sobre como o mundo e o dinheiro funcionam tem pouco a ver com o que realmente acontece e muito a ver com o que acreditamos. E o que acreditamos sobre a maneira como o mundo funciona é altamente influenciado por nossas experiências pessoais. As nossas experiências pessoais, por sua vez, dependem de nosso contexto imediato. Por exemplo,
É muito provável que uma pessoa que vive em um país com crise inflacionária tenha tido experiências negativas com a poupança e, portanto, tenha necessidade de gastar tudo o que ganha no menor tempo possível. No entanto, alguém que mora em um país com moeda estável pensa de maneira diferente sobre a ideia de economizar e tem uma visão mais otimista sobre ela. É assim que duas pessoas igualmente inteligentes podem diferir sobre como economizar e investir dinheiro para multiplicar suas riquezas. Um profissional comum na Austrália, antes da crise da pandemia, não conseguia realmente entender as pessoas de outras latitudes que já haviam passado por muitas crises econômicas em suas vidas. Você pode até saber os números e analisar os dados e estatísticas, mas nunca terá aquela mesma experiência pessoal. Cada decisão que as pessoas tomam em relação ao seu dinheiro é justificada pelas informações que elas têm no momento e está conectada ao seu modelo mental único sobre como o mundo funciona. Parece que todos nós fazemos loucuras com o nosso dinheiro, mas ninguém é louco. Nossas decisões financeiras são baseadas em experiências únicas que só podem fazer sentido para nós em um momento específico. Capítulo 2. Sorte e risco. Se você entrevistar empresários de sucesso para perguntar sobre seu sucesso, eles certamente falarão sobre trabalho árduo e muito sacrifício. É assim que explicariam o sucesso que obtiveram. Embora isso seja verdade para eles, o outro lado da moeda é que existem variáveis incalculáveis e invisíveis que podem ser decisivas. Sorte e risco. Os resultados que você obterá em sua vida serão governados por forças que estão além do seu esforço individual. Não me entenda mal, isso não significa que você não deva tentar. Significa apenas que o esforço não é o único ingrediente para o sucesso. Por exemplo, muitas pessoas falam sobre o sucesso empresarial e a inovação de Bill Gates. Há quem use como exemplo a ser seguido. Mas Bill Gates estudou em Lakeside, uma escola particular de elite em Seattle. Esta era a única escola com um computador na década de 60, o Teletype 33. Isso influenciou muito os interesses de Bill Gates por computação. Ele até obteve licença das aulas de matemática para poder seguir seu interesse por ciência da computação. O próprio Bill Gates admitiu que se não tivesse tido a oportunidade de estudar em uma escola de informática como a Lakeside, a Microsoft não existiria. Gates não era o único aluno brilhante na escola. Com ele estavam Paul Allen e Kent Evans. Eram amigos. Qualquer um pensaria que todos os três estavam destinados ao sucesso, mas Kent Evans morreu prematuramente em um acidente antes de se formar. Como você pode ver, existiam eventos determinantes no destino desses amigos que não estavam sob seu controle. Vemos os resultados, mas não vemos a complexidade por trás disso. É isso também que acontece quando falamos sobre risco. Não conseguimos medir os riscos que os grandes investidores assumiram. Não sabemos o risco que aquele investidor assumiu com aquela empresa, que hoje tem tanto sucesso. Mas sabemos as dívidas que este empresário de sucesso adquiriu, apostando no futuro quando deu início ao seu negócio. Este não é um problema simples. A dificuldade em identificar o que se deve à sorte, o que se deve à habilidade, e o que é risco é um dos maiores problemas que enfrentamos quando tentamos aprender a melhor maneira de tomar decisões relacionadas ao nosso dinheiro. O autor fala sobre 3 lições que podemos aprender com essa realidade. 1. Nem todo sucesso se deve ao trabalho árduo e nem todo fracasso se deve à preguiça. Tenha isso em mente ao julgar os outros e ao julgar a si mesmo. 2. Não olhe para casos excepcionais ou exemplos extremos. Quanto mais excepcional o resultado, menos aplicável ele é. Pois é muito provável que resultados extremos tenham sido influenciados por situações extremas de sorte ou risco. 3. Nada é tão bom ou tão ruim quanto parece. Assumir o papel que a sorte e o risco desempenham, os resultados que obtemos, nos ajudará a perdoar a nós mesmos e deixar espaço para continuar tentando até que o jogo esteja a nosso favor. Capítulo 3. Nada de novo. Desculpa aí, porque eu sempre aparece uma propaganda. Sofá, assistindo. Não é o suficiente, quando os riscos fazem loucuras. Muitas pessoas querem ficar ricas, mas isso é muito abstrato. Quão rico você quer se tornar? Quanto é o suficiente? Houve uma festa na ilha de Shelton, organizada por um bilionário, que contou com a presença de 2 escritores, Kurt Vonnegut e Joseph Heller. Vonnegut comentou que aquele bilionário ganhava mais dinheiro em um único dia do que tudo que Heller já tinha ganhado com seus livros na vida. Mas Heller respondeu, sim, mas tenho algo que ele nunca terá, o suficiente. Existe um perigo em nunca ter o suficiente. As pessoas podem ter tudo, riqueza, propriedades que valem muito dinheiro, poder, mas também podem se arriscar e jogar tudo fora porque querem mais. O autor conta a história de Rajat Gupta, que ficou órfão durante sua adolescência, mas anos depois obteria um MBA em Harvard e se tornaria CEO da McKinsey Company em 2008, o qual de sua fortuna era 100 milhões de dólares. Mas Gupta queria mais e provou isso. Em 2008, durante a crise da Goldman Sachs, Warren Buffett decidiu investir 5 bilhões de dólares no banco para ajudá-lo a sobreviver. Como Gupta era membro do conselho de diretores da Goldman Sachs, ele obteve essa informação antes do público. Então, ele decidiu concordar secretamente em comprar ações da Goldman Sachs antes que elas subissem por causa do investimento de Buffett. Gupta foi preso por negociação com informações privilegiadas. Foi assim que ele arruinou sua reputação e sua carreira, motivado pela ganância de nunca ter o suficiente.
Neste capítulo, o autor deixa algumas lições importantes. 1. A habilidade financeira mais difícil é fazer com que sua meta pare de se distanciar de você cada vez que você a atinge. A meta é aumentada cada vez mais quando o gosto por riqueza e poder aumenta mais rápido do que a satisfação. Esta é uma bandeira vermelha de alerta que você provavelmente está prestes a correr mais e mais riscos irracionalmente. A verdadeira felicidade está na satisfação de ter o suficiente, não na expectativa constante. 2. A comparação social é o problema. Comparar-se com os outros é uma tortura desnecessária que você deve evitar. Sempre haverá alguém obtendo melhores resultados do que você. Sempre haverá alguém no degrau mais alto da escada. Comparar-se a eles roubará a sua alegria. Corra a sua própria corrida. 3. Existem muitas coisas que não vale a pena arriscar, independente do ganho potencial. A reputação não tem preço. Liberdade e independência não tem preço. Família e amigos não tem preço. Ser amado por aqueles que você ama não tem preço. A felicidade não tem preço. Se quiser manter tudo isso, você precisará saber quando parar de correr riscos que podem prejudicar todos esses aspectos valiosos da sua vida. Capítulo 4. Compostos confusos. Existem muitos livros sobre investimentos e muitos deles são ótimos, como os que falam sobre como Warren Buffett construiu sua fortuna com investimentos. Hoje, a fortuna de Buffett chega a 86,5 bilhões de dólares. Sem dúvida, um investidor fenomenal. Mas há algo que você não deve perder de vista. Buffett não é apenas um bom investidor. Ele tem sido um bom investidor desde que era apenas um menino. Foi dessa forma que mais de 90% dos seus ativos foram acumulados depois dos seus 50 anos de idade. A habilidade de Warren Buffett é investir, mas o seu segredo é o tempo. É assim que os juros compostos funcionam. A lição que o autor quer ensinar neste capítulo é que um bom investimento não significa necessariamente obter os retornos mais altos. Os retornos mais altos tendem a ser acertos únicos que não podem ser repetidos. Bons investimentos significam obter bons retornos que você possa manter e que possam ser repetidos por um período mais longo. É como Charlie Munger disse: a primeira regra dos juros compostos é nunca os interromper desnecessariamente. Capítulo 5. Ficar rico versus continuar rico. Muitos gurus financeiros falam sobre como ficar rico, o que tornou esse assunto chato para muitas pessoas. Mas há outra coisa que muitas vezes se perde de vista. Não se trata apenas de acumular uma certa quantidade de capital, mas de manter sua riqueza ao longo do tempo. O autor argumenta que só há uma maneira de permanecer rico, uma combinação de moderação e paranoia. Moderação significa usar seus recursos com sabedoria. Para ficar rico, você precisa assumir riscos, ser otimista quanto ao futuro e se tornar conhecido. Permanecer rico requer que você tenha humildade e que tenha medo de que seus ganhos sejam perdidos ou tirados de você. Juros compostos é como plantar uma árvore. Em um ano, você não terá muito progresso. Em 10 anos, você notará a diferença. E em 50, você terá criado algo extraordinário. Mas permanecer de pé todo esse tempo exige que você sobreviva aos altos e baixos imprevisíveis da vida que todos nós experimentamos ao longo do tempo. Capítulo 6. Você pode estar errado metade das vezes e ainda assim fazer fortuna. Neste capítulo, o autor conta a história de Hans Bergman, que passou a ser admirado por sua perspicácia em investir em arte. Bergman conseguiu acumular uma coleção de valiosas obras de arte. A realidade, no entanto, é que não foi pura visão, mas sim o fato de que Bergman comprou grandes quantidades de obras de arte. E de todas elas, apenas uma pequena parte se tornou arte valiosa. Isso significa que Bergman estava errado na maior parte do tempo. Mesmo assim, conseguiu acertar. Se você quiser se aventurar no mundo do empreendedorismo, do investimento, deve entender que muitas coisas no mundo obedecem ao princípio de Pareto, ou a regra 8/20. Investidores experientes e grandes empresas consideram que 100% de suas decisões de investimento, 80% irão falhar. Se você vira algo que alcançou resultados extraordinários ou que se tornou famoso e influente, deve entender que é um evento em milhares em 1 milhão. Este é o mercado de ações. A maioria irá falhar, alguns terão um bom desempenho e apenas poucos gerarão retornos espetaculares. De acordo com o autor, Warren Buffett admitiu que teve ações em mais de 400 empresas em sua vida, mas os ganhos mais significativos vieram de apenas 10 delas. Muitas grandes empresas entendem essa realidade da vida. Por exemplo, se você revisitar todas as séries que a Netflix já produziu, verá que apenas algumas delas obtiveram sucesso significativo. Quando você percebe isso, pode aceitar que é normal que muitas coisas falhem ou deem errado. Capítulo 7. Liberdade. Neste capítulo, o autor conta como um dia quis se tornar banqueiro de investimentos, porque eles estavam ganhando muito dinheiro e ele pensou que seria feliz trabalhando nessa área. Quando ele conseguiu trabalhar como banqueiro de investimentos, ele percebeu desde o primeiro dia porque eles estavam ganhando muito dinheiro. Eles trabalhavam mais, por mais horas controladas do que qualquer ser humano poderia suportar. O autor conta que, embora naquele trabalho se sentisse importante e fosse bem pago, chegou um momento em que não tolerava mais ser escravo do patrão, sendo obrigado a trabalhar em cada segundo todo o seu dia. Isso fez com que aqueles fossem os dias mais miseráveis de sua vida.
Ele não conseguiu trabalhar assim por mais de um mês. Trabalhar em algo que você adora durante horas e não pode controlar pode acabar se transformando em algo que você odeia. Não importa o quanto você ame sua atividade, se ela se transformar em algo que assume o controle do seu tempo, você vai acabar a odiando um dia. A forma mais elevada de riqueza é a capacidade de acordar todas as manhãs dizendo: posso fazer o que quiser hoje. A todo momento ouvimos pessoas dizerem que querem ser felizes. A felicidade é complexa, porque somos todos diferentes, mas existe um denominador comum. O combustível universal da alegria é a capacidade de controlar a própria vida. Existem oportunidades tentadoras de ganhar dinheiro, mas muitas são armadilhas das quais pode ser difícil escapar. Não caia no ciclo interminável de ganhar mais através da perda de um dos seus valores mais preciosos, a liberdade. A capacidade de fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser, pelo tempo que quiser. Não tem preço. Capítulo 9. Riqueza é o que você não vê. Alguém pode parecer rico, mas é impossível saber com certeza à primeira vista. Você poderia estar vendo apenas a ponta do iceberg. Não seja ludibriado por aqueles que ostentam sua riqueza. Parece bobagem dizer isso, mas a única maneira de acumular riqueza é não gastá-la. Muitas vezes, quando as pessoas dizem que querem ser milionárias, o que realmente querem dizer é que querem gastar $1 milhão. Mas gastar $1 milhão é literalmente o oposto de ser milionário. A riqueza está escondida. Riqueza é renda que é economizada, não gasta. Riqueza é opcionalidade, flexibilidade, crescimento. Riqueza é a capacidade de comprar coisas, se necessário. Gastar dinheiro para mostrar aos outros quanto dinheiro você tem é a maneira mais rápida de ter menos dinheiro. Capítulo 13. Espaço para erro. Se você não for capaz de imaginar a possibilidade de seu fracasso, você falhará. Isso porque o verdadeiro fracasso virá quando você não souber como enfrentar um contratempo no seu empreendedorismo e nos seus investimentos. Como você enfrenta a adversidade se nunca considerou a possibilidade de ela vir nem se preparou para ela? Colocar todos os seus ovos em uma cesta de investimento significa correr risco demais ao apostar em apenas uma opção. Se você não expandir sua carteira de investimentos, não deixará margem para erros. Ou seja, você não estará preparado para um resultado adverso. E esse é o verdadeiro fracasso. Se algo pode quebrar, quebrará. Então, se você tem muitas coisas que dependem do desempenho de apenas uma, está contando os dias para a catástrofe. Um dos maiores erros com o dinheiro é depender exclusivamente do salário para financiar as necessidades de gastos de curto prazo, sem nenhuma economia para protegê-lo de despesas inesperadas no futuro. Gostamos de pensar que estamos economizando para algo certo, como comprar um carro ou para a aposentadoria. Mas a realidade é que não sabemos o que vai acontecer amanhã e não podemos ter certeza de onde gastaremos nossas economias. Isso não significa que você não deve planejar. Significa que você deve deixar margem para erros durante o seu planejamento. Capítulo 14. Você vai mudar. O planejamento de longo prazo parece mais fácil do que realmente é, porque tudo muda com o tempo. Você e eu vamos mudar em 10 anos. O mundo também mudará. Isso não deve ser um impedimento para você fazer planos para o futuro, mas um aviso que o ajudará a fazê-lo com a necessária prudência e sabedoria para evitar arrependimentos futuros. O autor conta a história de um amigo que na adolescência sempre sonhava em ser médico. Naquela época era fácil concluir que ele não conseguiria ser, mas ele chegou lá com muito esforço. Há alguns anos, o autor voltou a se encontrar com aquele amigo que agora é médico. Mas acontece que agora, aquele amigo que lutara pelo sonho de ser médico, lamentava ter escolhido aquela carreira, dizendo que era horrível. Em psicologia, existe algo chamado a ilusão do fim da história. É assim que os psicólogos chamam a tendência de as pessoas estarem profundamente cientes do quanto já mudaram no passado, mas subestimarem o quanto suas personalidades, desejos e objetivos provavelmente ainda mudarão no futuro. A realidade é que você mudará. Você nunca vai parar de mudar, o mesmo com o seu contexto. Ele mudará, e as decisões que pareciam corretas no passado podem acabar parecendo loucura no futuro. Pense nisso quando chegar a hora de planejar suas finanças em longo prazo. Capítulo 15. Nada é gratuito. Tudo tem um preço, mas nem todos os preços aparecem nos rótulos. O segredo para tomar decisões financeiras é descobrir qual é esse preço e se você está disposto a pagar. Qual é o preço do sucesso? Você está disposto a pagar? Antes de tomar uma decisão, considere que a maioria das coisas é mais fácil na teoria do que na prática. Para ter sucesso como investidor, você terá que pagar um preço, mas não vai pagar esse preço com dinheiro. Vai pagar com incerteza, dúvida e medo em relação à volatilidade do mercado. Seus ganhos de investimentos não são gratuitos e nunca serão. Volatilidade e incerteza são um custo de admissão e taxas que você pagará nesse mundo. O segredo é aceitá-los como parte do negócio e convencer a si mesmo de que esse preço vale a pena. Você quer começar algo? Descubra qual é o preço e pague. Capítulo. Pronto. Com esse, a gente pode voltar para nosso livro. E aí, eu queria primeiro apresentar essa base para a gente poder discutir um pouquinho sobre alguns pontos específicos, tá? Nem tudo que ele falou a gente vai falar, mas alguns pontos eu quero destacar aqui com vocês. O primeiro deles é: ninguém é louco.
toda decisão que a gente toma, ela é baseada em alguma coisa, ou uma experiência que a gente viveu, ou algum livro que a gente leu. Toda decisão, ela pode ser ou racional ou subconsciente. Racional quando a gente racionaliza sobre ela e tenta utilizar da nossa forma uma decisão em que a gente acredita que racionalmente é a mais viável, a que vai dar mais retorno. Ou irracionalmente. Irracionalmente é por conta de experiências vividas. Então, a gente pode ter traumas, a gente pode viver qualquer coisa. Então, toda decisão que a gente faz, inclusive com dinheiro, são decisões por algum motivo. Nada é aleatório nesse sentido, tá? O segundo ponto é a parte de sorte e risco. E eu vou destacar aqui só e exclusivamente a parte que o autor do livro fala, que nem todo sucesso veio porque a pessoa se dedicou muito. E nem todo fracasso é por conta da preguiça. Beleza? Então é isso que vocês têm que ter noção. O mundo não é justo. De fato, ele não é justo. Você pode ser o mais esforçado do mundo, o melhor, e não conseguir atingir alguma coisa que o outro conseguiu. Mas, no outro ponto, lá na frente, a gente vai falar, não compare-se com o outro, compare-se com você mesmo. Quando você para de se comparar com o outro, você sofre menos. E quando você sofre menos, você começa a reconhecer as pequenas vitórias que você teve ao longo do processo. Isso é importante, tá? Isso faz parte do teu processo de psicologia financeira. Quando você pensa, eu tenho que ter tanto de dinheiro, comece aos poucos. Vá atingindo, vá cumprindo algumas pequenas metas. E isso vai te fazer continuar no processo, tá certo? Continuar no processo de economizar dinheiro, continuar no processo de investimento, continuar nesse tipo de processo. Beleza? O terceiro capítulo, ele fala que nunca é o suficiente. Isso é um problema muito sério. Ontem, o professor Leonardo, ele citou para a gente sobre sucesso. E, basicamente, uma boa parte do trabalho dele ontem, ele falou sobre isso, sobre o problema de não ser o suficiente. De você estar sempre em busca e nunca se satisfazer. E isso começar a ser, ao invés de um benefício para você, né? Isso começa a ser um problema, né? E isso é muito perigoso. A gente nunca nunca chegar ao ponto suficiente. Aquele risco de sempre quando a gente atingir a meta, agora a gente bota outra meta e assim sucessivamente. Aí eu vou pular um pouquinho, porque o outro que eu quero falar é sobre a liberdade. Liberdade. Dinheiro. Para vocês, eu sei que muita gente diz assim, o que é que você quer na vida, no futuro? Muita gente pensa assim, eu quero ter muito dinheiro. Cara, eu quero ter liberdade. Eu quero ter qualidade de vida. Eu quero ter tempo. Agora, se para ter liberdade eu preciso ter dinheiro, porque eu quero ter liberdade, eu quero dizer assim, eu vou viajar para tal lugar. Eu preciso de dinheiro. Eu quero comer. Eu vou suprir uma necessidade básica. Para suprir essa necessidade básica, eu preciso de dinheiro para comprar comida. Então, assim, o dinheiro é o meio. Ele não é a finalidade, ele não é o fim, ele é o meio. E o meio para alguns fatores necessários para a nossa existência, tá? Inclusive reconhecimento social, inclusive necessidade básica, tipo comer, né? E liberdade é uma delas. Liberdade é uma necessidade básica. E aí, quando você fica tão em busca do dinheiro, o preço que você vai pagar, perder sua liberdade para correr atrás do dinheiro, e aí chega no futuro, você vê que não viveu. Você passou sua vida correndo atrás do dinheiro. Hoje você tem dinheiro, mas você não viveu. Você perdeu sua saúde correndo atrás do dinheiro, mas você não viveu. Por isso que a psicologia financeira, a psicologia do dinheiro, é importante você... por isso esse livro ele é importante para a gente, no sentido de que ele abre algumas feridas, ele abre algumas camadas nossas que a gente precisa ver antes de realmente acreditar que é aquilo. E o último ponto que eu venho destacar aqui é nada é gratuito. Tudo tem um preço. Para o professor Jacques hoje ser quem ele pagou um preço sério de sentar na cadeira, de ficar horas e horas estudando, de viver aquilo ali, tudo que ele viveu. Para o professor Leonardo ser o que ele é hoje, quanto tempo de estudo ele teve? Quantas noites de festas ele perdeu? Né? Então é um preço. Tudo custa um preço. Você está disposto a pagar? Essa é a grande condição. E aí agora, depois de falar sobre a psicologia do dinheiro, depois de falar sobre o que é o dinheiro para a nossa vida, que ele é um meio e não um fim,
Agora a gente vem falar um pouco mais sobre o empreendedorismo e o dinheiro no sentido do empreendedorismo. Como pensar meu projeto de vida com empreendedorismo da minha vida? Como eu pensar a minha vida, no meu projeto de vida? Como é que eu vou pensar isso? Ontem, o professor Jacques, ele meio que citou isso aqui, indiretamente. Fez uma paráfrase. E agora eu venho falar sobre Lewis Carroll, onde ele fala no mundo, no País das Maravilhas, na Alice no País das Maravilhas, e o gato faz uma pergunta para Alice. Alice chega para o gato e pergunta: você pode me ajudar? O gato vai e diz: sim, pois não? Alice diz: onde essa estrada vai? Onde vai essa estrada? Aí o gato vai e responde: para onde você quer ir? Aí ela diz: eu não sei, eu estou perdida. Aí ele: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, assim, não interessava efetivamente para onde ia a estrada, ela não sabia para onde ia, ela não sabia o que é que ela queria chegar. E aí vem o nosso ponto: aonde a gente quer chegar? Qual é o nosso projeto de vida? Dentro do nosso empreendimento mais importante, ou seja, nossa vida, o nosso eu. Como é que a gente vai começar a pensar sobre a gente? E aí eu trago uma teoria, né, que é até japonesa, onde fala sobre o Ikigai. O que é o Ikigai? O Ikigai ele é uma junção de 4 elementos. O primeiro é o que você ama fazer. O segundo é em que você é bom. O que é que você é bom em fazer? O terceiro é pelo que você pode ser pago para fazer. E o último é o que o mundo precisa que seja feito. Quando você tem a junção desses elementos, você vai juntando, 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 e a interseção entre esses 4 elementos nos dá o local perfeito, nos dá um lugar onde a gente se encontra. O que eu amo fazer, o que eu sou bom em fazer, o que eu sou pago por isso e o que o mundo precisa. Isso tudo, para mim, é o meu Ikigai, é o meu propósito. O que eu amo fazer, eu sou bom em fazer, é a paixão que eu tenho da minha vida. Eu faço isso de graça, eu adoro, é maravilhoso. Eu com certeza vou viver bem desse jeito. O que o mundo precisa e o que eu amo fazer é a minha missão. A minha missão enquanto ser vivente desse planeta é fazer isso que o mundo precisa e que eu amo fazer. O que o mundo precisa e eu sou pago é a minha vocação. Eu tenho vocação, porque é o lugar onde eu ganho para isso e o mundo está precisando de mim. Então eu tenho vocação para esse tipo de coisa. E o que eu sou bom em fazer e sou pago para fazer isso é a minha profissão. Então, quando eu junto esses 4 elementos, eu tenho o meu propósito. Aqui você encontra o seu propósito. É nesse ponto que você consegue se autorrealizar. Você tem uma autorrealização. E a partir daí, todo projeto que você tiver para fazer fica mais fácil. Tudo que você quiser fazer, todas as horas a mais que você trabalha com prazer. Tudo que você faz, você encontra um gosto. Você encontra amor, paixão, vocação, missão, profissão. Quando você ama, você tem uma vida agradável. Quando você é bom, você tem uma vida produtiva. Quando você é pago por isso, você tem uma vida plena. E quando você faz o que o mundo precisa, você gera significado nesse mundo. Você é alguém que modifica o mundo. Você é um agente modificador da realidade, como diria Paulo Freire. Um agente modificador da realidade. Então, vem aquela grande pergunta: como é que eu vou achar esse danado de propósito? Eu gosto de tanta coisa, eu sou bom em algumas coisas, eu posso ser pago por quase tudo que eu gosto, mas o que o mundo precisa de mim? Então, assim, como é muito complexo isso daí, eu não tenho como simplesmente chegar e dizer, é assim uma receita de bolo. Não. Não dá para fazer isso de uma receita de bolo. Não dá para eu chegar e dizer, todo mundo é assim, você vai fazer isso, isso, isso. Não. Você tem que encontrar o seu propósito. Isso é que é complicado, né? O professor Leonardo ele pode ter mais condições de ajudar vocês, que ele tem uma pós em psiquiatria. Eu acredito que é psiquiatria. Depois ele fala aí, mas eu sei que é nessa área aí. Então, assim, eu não tenho nada de conhecimento disso. A única coisa que eu faço é tentar conciliar para mim. Aí eu uso o meu exemplo. O que é que eu amo fazer? Cara, eu amo fazer um bocado de coisa. Eu adoro atividade física.
Eu surfava, eu fazia capoeira, né? Eu fazia um bocado de coisa. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Adoro interpretar gráfico. Isso daí, para mim, é uma realização pessoal. Eu amo muito fazer isso. Acredite se quiser, eu adoro ler planilha. Adoro ver gráfico. Para mim, é um sonho. Muita gente odeia. Gosto muito de palestrar. Falar, dar aula, falar sobre a vida, né? Ensinar sobre alguma coisa que eu aprendi, alguma coisa nova, né? E leitura. Eu gosto muito de ler. Tá certo? O que é que eu sou bom em fazer? Cara, eu já fui bom em atividade física, hoje não sou tanto. Ajudar pessoas, eu queria poder ser melhor, né? Eu não me sinto tão bom nisso. Eu acho que eu peco nisso, eu deveria fazer mais. Mas interpretar gráfico, ler, eu sou bom por isso, né? Eu consigo ler bem, né? Palestrar também eu consigo. Isso é um exemplo, tá? Tem mais outras atividades, tem inúmeras informações aí que a gente pode utilizar. Então a gente vai juntando. Eu também sou bom em contabilidade, auditoria. Também sou bom com minha família. Eu gosto muito da minha família. Eu poderia ter botado em amor também a família. Mas o que é que eu posso ser pago? Cara, eu posso ser pago porque eu interpreto muito bem os gráficos. Eu posso ser pago porque eu palestro, porque eu sei fazer contabilidade, eu sei auditar alguma empresa, consultoria e etc. Queria muito ser pago para ler livro em casa. Queria muito ser pago para cuidar de minha família. Mas não é isso, não acontece, né? Pelo menos comigo, não. E aí, tem outros pontos que eu posso ser pago, através de consultoria, através de outros elementos. E o que é que o mundo precisa que seja feito? O mundo precisa de tudo. O mundo precisa que você inspire pessoas, o mundo precisa que você ajude pessoas, o mundo precisa de palestrantes, de professores, o mundo precisa de pais, de filhos, de irmãos, que um ajude o outro, o mundo precisa disso tudo. O mundo precisa da parte chata, burocrática, o mundo precisa de muita coisa. E é isso que você tem que encontrar, que o mundo precisa, que você pode fazer. E aí eu venho com mais outro exemplo agora, que é traçando esses objetivos. Depois que eu já encontrei o meu propósito, eu vou traçar meus objetivos. Como é que eu traço os meus objetivos? Aí, como eu disse no começo, meu objetivo é ter muito dinheiro? Será? Será que o meu objetivo é correr, 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 subir e ter muito dinheiro? Ter dinheiro é objetivo ou meio? Vale a pena ter dinheiro e ficar só? Vale a pena ter dinheiro e ficar doente? Vale a pena ter dinheiro e perder sua liberdade porque você roubou, você fez alguma coisa errada? Vale a pena? Então, ter dinheiro é objetivo de vida? Meu objetivo de vida é ser saudável, meu objetivo de vida é me cercar de pessoas com quem eu ame e que me amem. Meu objetivo de vida é ser livre para poder fazer o que eu quiser, não dever nada a ninguém, não fazer nada de errado. Tudo por dinheiro vale a pena? Aquele topa tudo por dinheiro? Não, não topo não. Então a gente volta para o que eu amo, o que eu sou bom, o que eu sou pago e o que o mundo precisa. Isso é o meu objetivo. O meu objetivo está lá no final. Eu tenho que atingir aquele objetivo. Só que para atingir o objetivo, como eu digo, ele está longe. Mas aí, para eu não me desmotivar, eu tenho que dividir esse meu objetivo em pequenas metas. Assim como qualquer coisa que a gente vai fazer. Leia um livro. Então você diz assim, olha, eu vou ler um livro e eu tenho que ler. Eu boto uma meta pessoal para mim quando eu leio, tá? Eu tenho que ler, hoje eu tenho que ler 30 páginas. Aí eu leio 30 páginas. Às vezes passo. Às vezes não chego às 30 páginas, chego às 25, 26, tanto faz. Né? Mas você cria pequenas metas. E aí, em cada pequena meta dessa, você, quando atinge aquela meta, você sente que chegou ao sucesso daquele pequeno passo que você fez. E como foi tanto discutido ontem sobre sucesso, você vai ver que o sucesso ele não é uma realização final, como o livro mostrou um exemplo de uma pessoa que queria tanto ser médica e quando chegou, ficou infeliz. Foi infeliz porque ele queria aquilo. Mas e o processo? Vamos aproveitar o processo, vamos viver o processo, vamos curtir essa pequena dose de prazer, de alegria que a gente tem ao atingir cada pequena meta. Agora, não se iluda. No meio do processo vai acontecer muita barreira. Vai acontecer muito problema, muita dificuldade, você vai ficar doente, sua família vai precisar de dinheiro, vai precisar de você não vai conseguir estudar, você queria morar fora, você tem um filho antes de casamento, você tem um bocado de coisa. Tudo que vai acontecer vai atrapalhar você. Mas
você tem duas alternativas. Ou você ultrapassa a barreira, ou você desvia, ou você muda o seu objetivo, que não tem problema nenhum mudar a sua vida. Quantos aqui que são meus alunos que eu falei, olha, eu mudei o meu objetivo de vida algumas vezes durante o processo da minha vida. A minha última profissão era contador público federal, eu sempre quis ser da área prática. E eu mudei drasticamente para ser um docente. Isso daí não é demérito nenhum para mim. Pelo contrário, eu me encontrei aqui. Aqui eu achei o meu Ikigai. Aqui eu achei o que eu amo, o que eu sou bom, o que eu sou pago para isso e o que o mundo precisa de mim. E aí, até que você passa por todas essas barreiras, se você tiver se desviado daquele seu objetivo inicial, não tem problema nenhum. Você pode ter outro objetivo, certo? Pode mudar totalmente. O mundo não é rígido assim, não. A sua vida ela é maleável, ela é fluida. Tudo é fluido. Tudo, você tem que ser, como diria Bruce Lee, você tem que ser como a água. Porque a água é fluida. A água, ela cabe dentro de uma garrafa, ela cabe dentro de um copo. A água se adapta. E você também tem que se adaptar. Tem que ver o que é que você quer. E hoje, aí você diz assim, poxa, eu quero tal coisa. Mas aí depois você muda. Lembra que dentro do livro diz assim, você vai mudar. Planejamento de longo prazo é complexo e tudo muda. Você vai mudar. O que você queria quando era mais novo não é mais o que você quer. Você vai mudar. Todo mundo muda. E lembre-se de sempre deixar espaço para erro, tá? Saiba que você tem que fazer uma segurança para quê? Porque se por acaso você errar nessa decisão que você tomou, você pode ir por outro caminho sem problema nenhum, tá? Isso não é demérito, isso não é frustração, não é fracasso. Isso é a vida. A vida é cheia dessas barreiras. Então, ficamos por aqui, né, com essa informação sobre dinheiro, sobre tudo que a gente pôde mostrar. E o que eu queria falar para vocês é que dinheiro não é finalidade. Dinheiro é um meio. Falar sobre dinheiro é importante. Educação financeira é necessária, precisa ter, tá? Mas você não pode colocar o dinheiro na frente da sua vida como se fosse um objeto final, como se fosse o meu objetivo. Não. Você tem que identificar o seu real objetivo, o que você realmente quer, o seu propósito. O propósito é o mais importante. Lembrando que, tá? Para você atingir o seu propósito, você vai passar por muita coisa ruim no começo. Tem muita gente que hoje é o que é, pronto, Thiago Nigro. Ele diz, cara, hoje eu sou milionário e estou correndo para ser bilionário. Thiago Nigro, não sei se vocês sabem, é o dono da Rico, Primo Rico, aquele canal Primo Rico. E ele é milionário. E ele foi garçom no começo da carreira dele. Ele era do propósito dele ser garçom? Não. Faz parte de um processo. Faz parte de um processo você viver coisas que não necessariamente você queria viver, tá? Mas, como eu disse, existem barreiras. E você pode escolher desviar o seu caminho ou simplesmente passar por ela. Essa é uma escolha sua. É uma análise sua. Por isso que é tão difícil. Porque não é receita de bolo. Cada um vai ter o seu propósito. E é com isso que eu passo a palavra agora para o professor Jacques, para o professor Jacques depois passar para o professor Bruno. E com isso eu encerro a palestra de hoje. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Valeu. Valeu, muito bom, professor Carlos Gustavo. Fenomenal. Na sua reflexão, tem uma coisa que me chamou muito a atenção e eu queria pedir licença a todos que estão acompanhando a palestra, até porque a nossa sala, vocês não imaginam como está difícil administrar, porque nós estamos ali sempre, 99 e 100, 99 e 100, nosso limite é 100, temos uma fila de espera aqui de 38 pessoas para entrar na sala, aguardando. Mas, Gustavo, fantástica a sua colocação sobre o uso do dinheiro e como o dinheiro precisa de uma reflexão e de uma maturação das pessoas para o seu uso e para a gestão do dinheiro. Acho perfeita a colocação quando você diz, quando as pessoas dizem que querem ter $1 milhão ou $1 milhão, elas não querem ter, elas querem gastar $1 milhão, não é? Porque o principal caminho, o ponto de partida para empreender a partir do bom uso do dinheiro
a partir da construção da sua economia. E isso fica muito claro também no famoso best-seller, né? Como alcançar o seu primeiro milhão. O ponto fundamental para alcançar o seu primeiro milhão é economizar, poupar, guardar e ter diligência. Então, professor Gustavo, eu queria lhe fazer uma pergunta. Existe um ditado que eu sempre ouvi na minha vida e sempre me incomodou, que é: quem tem dinheiro consegue mais dinheiro. E quem não tem dinheiro trabalha para dar dinheiro a quem não tem dinheiro. O que é que o senhor acha desse ditado? Infelizmente, isso tem uma realidade pesada. Mas a gente pode modificar essa realidade. A gente é modificador, a gente é um agente modificador da realidade. Não vai ser fácil, mas sim, no começo da sua vida de trabalho, a gente, enquanto trabalha, a gente está dando dinheiro para outra pessoa. E a gente tem que reconhecer o valor da gente. Por exemplo, eu já disse isso em outras aulas. Aqui no IFAL, quando eu trabalhava no campus Arapiraca, eu consegui uma doação do TRE de alguns servidores para o campus. Como funcionário público, como servidor público, eu trouxe para o patrimônio do IFAL, Campus Arapiraca, 4 milhões de reais. Aí eu fiz um cálculo do meu salário. Aí, olha, o meu salário era, digamos, eu vou chutar um valor para ficar redondo, 10 mil reais. 4 milhões vai me dar o quê? 38 meses, 40 meses, tantos anos, né? De trabalho, ou seja, eu paguei o meu salário por esse período. Quando eu era da iniciativa privada, o que é que eu fazia? Eu chegava assim e dizia para o meu chefe, eu consegui um resultado, eu apresentava o resultado, chegava para ele e dizia, olha, assim, do mesmo jeito que os donos de empresa chegam assim, olha, se você quiser ir, tem um bocado de gente aí na fila querendo trabalhar. Você tem o seu valor como empregado. Como empregado, você pode dizer assim, olha, tá vendo o resultado que eu te dei? Esse resultado que eu te dei, tem um bocado de empresa aí querendo. Eu sei o meu valor. Você vai me dar um aumento? Você vai me dar uma promoção? Se não, o seu concorrente está me querendo. Beleza? Lógico que eu não dizia desse jeito, mas eu falava, eu argumentava. E quando eu estava insatisfeito, eu sabia do meu valor e eu saía do lugar. Sempre saía de um lugar para outro, sempre pulando. Nunca fiquei desempregado na minha vida, sempre melhorando de cargo e de finanças. E aí é o que acontece. Durante um período, você vai passar por um processo, sim, de enriquecimento, de enriquecer outras pessoas. Mas é um processo. E aí você tem que ser consciente do seu valor. Quando você sabe o seu valor, você sabe se colocar no lugar, tá? Quando você sabe o seu valor, você sabe pedir aquilo que você merece. E aí, com isso, as pessoas reconhecem o teu valor. E aí, com isso, você consegue mudar, modificar esse ditado. Mas, inicialmente, esse ditado não é uma verdade absoluta, mas dentro da curva normal, atinge a maioria das pessoas, né? E aí a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que aprender que a gente pode andar fora dessa curva, né? Respondi, Jackson? Perfeitamente. Perfeitamente, Gustavo. Excelente, muito bom, obrigado. Eu gostaria agora de abrir e saber se alguém presente na sala, ou alguns dos convidados, gostaria de fazer mais alguma intersecção, algum diálogo, alguma pergunta. Fiquem à vontade, a palavra está franqueada. Professor Leonardo, fique à vontade. Primeiro, é muito legal os eventos, né? Você começou falando sobre... Os eventos são muito legais, porque a gente tem mais liberdade, a gente conhece os colegas, enfim, e a sala lotada. Não, eu queria dizer que é incrível como a gente não combinou muita coisa, a não ser organizar o evento e as falas, mas nós estamos todos em sintonia e é muito legal, né? Ouvir que depende do imponderável, que a gente tem que lidar com o imponderável, que a gente altera a nossa trajetória ao longo da nossa vida, enfim, muito, muito legal tudo. Parabéns aí, viu, Gustavo? Obrigado, Léo. Vindo de você, eu fico muito feliz mesmo. Obrigado, valeu. Obrigado, professor Léo. Mais alguém gostaria de fazer alguma indagação ao professor? Já que eu queria fazer um convite ao pessoal aqui rapidinho. Vamos, faça, por favor. Dia 11 de dezembro, eu vou fazer uma live com o pessoal do Campus Arapiraca falando sobre Bitcoin, investimento em Bitcoin, criptoativos, né? Criptomoeda e tal, NFT.
E aí a gente vai falar isso com um cara que trabalha com isso desde 2016, tá? E conhece muito sobre o assunto. Eu já fiz a minha primeira compra de 1.000 bitcoins, né? Já para testar e tal, ver como é. Então a gente vai falar um pouco sobre Bitcoin, sobre investimento nesses criptoativos também, tá certo? Muita criança ficando milionária com Bitcoin, já ficou, né? Por sinal. Então, assim, a gente vai falar sobre isso no dia 11 de dezembro, é um sábado, é o sábado letivo deles, pela manhã. E vai ser, como tem muita gente já inscrita, eles vão disponibilizar o link do YouTube. Então vai ficar disponível no YouTube para vocês. Viu? Vou passar o link para vocês depois. Perfeito, professor Gustavo, muito obrigado. Bom, mais uma vez, lembrando dos agradecimentos, agradecemos a equipe do Sebrae Brasil, em especial o Sebrae Alagoas, que também nos acompanha, e nós utilizamos a metodologia SER, do Centro de Educação Empreendedora e Referência do Sebrae. Vamos então ao segundo painel dessa noite. Esse painel vai tratar sobre um tema que é muito caro e muito especial, e quando eu digo muito caro, eu digo muito importante. Muitas vezes nós olhamos para a administração pública brasileira e pensamos no poder público e no espaço público como um espaço de políticas e de prestação de serviços. Mas é muito importante encararmos o espaço público e do poder público enquanto um espaço de empreendedorismo, porque é através do empreendedorismo no setor público que nós podemos projetar, transformar e criar recursos e capacidades para a sociedade. Então, para falar agora sobre o empreendedorismo dentro do âmbito público, eu passo a palavra para o nosso professor mestre Bruno Silvestre Silva de Souza, ou nosso amigo Brunão, que é um especialista dentro da área de consumo, dentro da área de administração pública, e que com certeza vai nos trazer grandes provocações sobre esse espaço. Professor Bruno, a palavra é sua, muito obrigado. Eu sigo daqui tentando organizar essa fila de pessoas aguardando para entrar na sala. Boa noite, seja bem-vindo, professor. Obrigado, Jax, a todos, boa noite. Mais uma vez eu agradeço. Gustavo, parabéns pela palestra. Léo, se eu não disse ontem, fica aí os parabéns atrasados, não é? Dizem que não vale, mas no caso entre nós, fica aí, né? Entre nós, o parabéns. E aí dizer a vocês que realmente vou fazer um link com uma parte final da fala do professor Gustavo, quando ele falou da parte da transformação, da parte da renovação. Muitos não sabem, mas eu já trabalhei um tempo para o recrutamento e seleção. E aí eu não sei se você está gravando, mas assim, tem uma pergunta que eles fazem para fazer o teste em vocês, com relação à sua visão empreendedora e modificadora. Claro que um teste que é feito com vocês jovens, entre 19 e 22 anos, a resposta tem de ser a mesma. Quando você sabe dessa resposta, é claro que não é. A pergunta que eles fazem geralmente, claro, existem outras perguntas técnicas específicas sobre o trabalho. Isso eu estou falando para a seleção e recrutamento de grandes empresas, que é por onde eu trabalhei por quase 2 anos. Bem no início da minha carreira, na verdade. E aí eles perguntam, né, aquela coisa assim, um pouco um componente emocional, se sua vida, se sua infância, se sua adolescência fosse diferente, hoje você estaria em outra situação? Aí é um componente meu emocional, a tendência é que todos respondam sim. Ao responder sim, você está recebendo uma pontuação negativa na avaliação. Por quê? Porque quando você responde sim e fala que se sua infância, sua adolescência fosse diferente, você estaria em outra situação, os avaliadores enxergam que você é condicionado ao passado e que você não tem uma capacidade de transformação ou de renovação. Isso é a avaliação dos avaliadores. Mas isso faz, de uma certa forma, a gente refletir, principalmente daquilo que o professor Gustavo falou, né? A cada momento, né, Gustavo, a gente tem uma chance de mudar a nossa realidade, né? O nosso dia a dia. E o empreendedorismo é isso, né? O professor Jacques fala muito do empreender você mesmo, não é? É um pouco aquela marca aquela título daquela revista, né? Você S.A., né? Que é você como empreendedor.
não sei nem se ainda a revista existe. E o professor Leonardo ontem falou muito bem das questões. Eu ia falar de foro íntimo, né? Mas aí era questão emocionais e particulares. Então, assim, eu vou pedir licença a vocês para trabalhar sobre empreendedorismo governamental, ou seja, a gente vai ver aqui o lado do governo que não serve apenas só para serviços públicos ruins, funcionários metidos e um Brasil que não funciona, né? Um Brasil estatal. Não é isso. A gente vai ver um outro lado e como o Estado também pode participar da economia e do governo de uma forma empreendedora. Então, eu vou pedir licença a vocês para poder projetar os slides. Certo. Eu acho que vocês já estão vendo, não é? Os slides. Infelizmente, durante o processo que eu estiver explicando, não poderei ver o chat, mas aí qualquer coisa vocês podem abrir o microfone e aí, já que se você quiser também interromper uma fala, fique à vontade, certo? Perfeito, professor, tranquilo. Ok? Então vamos para esse empreendedorismo governamental, essa parte pública, não é? A gente bota desse lado. Só que, como o professor Jacques disse, eu sou um provocador, né? Então já vem uma provocação, né? A aula já começa com a provocação. De qual ramo de atividade são essas empresas? Primeira, qual? Eu vou até acompanhar no chat agora. E aí, gente, LG, Life is Good, qual é o ramo de atividade? O pessoal está respondendo a chamada, estão meio parados. O que Vamos lá, foi? gente. Se quiser, podem Vamos lá. digitar no chat. Estão colocando aqui: tecnologia, eletrônico, 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 tecnologia, eletrônico, eletrônico, tecnologia. Ótimo, ótimo mesmo, é isso mesmo. Essa. Petrobras. Vamos, gente. Ninguém Ninguém. sabe qual é o ramo da Petrobras. Colocaram aqui: refinaria. Também, pode ser. Qual é o Com certeza. segmento, gente? Digitem, que eu faço a leitura para o professor Bruno. Pode ser mais de um, gente, especificamente. Combustível. Sim. Denilson. Combustível, sim. Samuel, combustíveis também. Todo mundo está indo pela linha dos combustíveis. Acho que é o preço da gasolina. O preço da gasolina tá. João Vitor, petroleiro. Isso. Resumiu, né? É. E esse, Lufthansa? Esse tá fácil, né? Porque tem o logo já dá uma ajuda. José Igor colocou carro, Pamela, aviação. Isso mesmo, aviação. Maria Clara, voos. Eita, o famoso voo Lufthansa, né? Que sai daqui de Recife para a Alemanha. Isso. A maioria colocou aviação. É isso mesmo. E agora vem a pergunta, a provocação. Qual a parte comum entre essas empresas? Essa aí tá difícil, né? Aí antes que alguém pergunte, não, eu não boto pergunta fácil. Essa pergunta não tá fácil. Não adianta dizer, são todas brasileiras. Resposta errada. A LG é da Coreia, a Petrobras brasileira e a Lufthansa alemã. Colocaram aqui, todas são empresas de tecnologia. Depende dos produtos. Todas são empresas de exportação. Nossa, tá considerando a Lufthansa o quê? Exportando gente, né? Quando leva para o exterior. É interessante essa abordagem. Bem interessante. Colocaram aqui, a característica comum, todas são caras.
LG nem tanto. LG nem tanto. A LG, dependendo do produto, nem tanto é caro assim. Exato. Empresas de grandes portes, pode ser. Denilson, grande porte, a LG, mais comum, mais baratinha. Olha a resposta. Todas têm participação do Estado. Oi? O quê? Não entenderam? Eu repito. A LG tem participação do Estado da Coreia do Sul. Peraí, professor, o senhor está dizendo que a LG, aquela potência, tem parte estatal? Sim, tem parte estatal. Darlânia, nunca eu ia acertar. Não, Darlânia, não foi feita para acertar. Maria Laura sempre, né? Oi, kkkk. E aí, outra, Petrobras, vocês já sabem, né? Economia mista, parte estatal, parte privada. E a Lufthansa também tem. A Lufthansa é que tem a menor parte estatal, só chega 10% da parte, e justamente isso, desse grau de investimento. Pois é, né? Então, assim, não é isso, é justamente, mas aí que está a provocação de você se lembrar justamente disso. Aí como é que umas empresas dessas, que são destaque, a Petrobras é uma empresa de destaque, não é? A LG também é uma outra empresa destacada na área de tecnologia. Claro, você pode dizer, da Coreia eu prefiro a Samsung, tudo bem. De voos da Europa eu prefiro a Air France e a British Airways. Tudo bem, é com você. Mas assim, a gente sabe que são empresas destacadas e são destaques na sua área e são empresas que trazem retorno. E também tem um lado empreendedor. E é isso que espanta a gente quando a gente para analisar como é que o Estado, como é que ela tem parte de participação estatal numa empresa dessa. É porque a nossa visão, o nosso olhar continua condicionado de que o Estado é algo não produtivo, é algo que não funciona, no sentido não dinâmico da palavra. E aí, gente, é claro, quando você vai apresentar alguém, você tem que dizer o nome. Então, se eu estou falando de empreendedorismo governamental, eu tinha que trazer o conceito deles, mesmo que seja um conceito mais rápido e mais prático. Esse empreendedorismo governamental é o Estado quando ele intervém na ordem econômica de uma região. Ou seja, o que foi que o governo fez com a Petrobras? Enquanto a gente for totalmente estatal, a gente não vai ser um destaque de economia na área de petroleira, né, como falaram. Então, vamos deixar a parte mista e parte estatal. A LG também trabalha com isso, principalmente porque ela tem uma concorrência grande da Samsung. E a Lufthansa, ela, na verdade, ela teve uma ajuda do governo de Angela Merkel, que está saindo, né, depois aí de 16 anos como primeira-ministra, mas aí foi naquela época que teve a crise dos Estados Unidos, depois a crise na Europa, o governo alemão veio com a ajuda de um fundo justamente para manter e para equilibrar as finanças, né? Ou seja, aquele lado de o governo está participando, mas não é subsidiando, perdendo dinheiro, não. Você quer nosso dinheiro, tudo bem, mas a gente vai entrar como se fosse sócio do negócio. Então, isso acontece também. O governo pode ser sócio também de empresas privadas, né? Então, essa intervenção são iniciativas e investimentos, o que eu falei para vocês, desse fundo, que visam retornos para a administração pública, claro, se está colocando dinheiro, quer retorno. Olha aí, nosso amigo Gustavo, que está aí, né? Ninguém coloca dinheiro de graça, né, em cima da mesa, né, Gustavo? Como é aquela expressão que dizem, né? Não existe almoço de graça, né? Ou seja, se uma pessoa lhe convida para almoçar, para lhe fazer uma proposta trazendo dinheiro para você passar de uma crise, mesmo que seja o governo, ele vai querer um retorno e ele não está errado com isso. Então vamos fazer uma participação societária e por que não estatizar parte? Ou seja, o que é estatizar? É o contrário de privatizar. Só que aí não é um tempo que eu vou ficar me detendo sobre isso, dessa parte. O que eu quero trazer para vocês, e aí vou trazer como o Gustavo trouxe um excelente livro, mas esse início aí dos professores Osborne e Gebler, quando eles falaram de reinventando o governo, é justamente nesse lado de incorporar conceitos dessa implementação da administração pública por objetivos. Por quê?
é aquela visão dos anos 90, veja que o livro é da metade dos anos 90, 94, da nova administração pública. Ou seja, o que essa nova administração pública era mais ágil, ela é mais dinâmica. Onde é que a gente encontra isso? É na iniciativa privada. Então a gente pega modelos, táticas, estratégias da iniciativa privada e leva para o setor público, a administração por objetivos. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, existe uma coisa chamada no governo, no caso do governo brasileiro, que era a fundos perdidos. Era você investir no projeto e se aquele projeto não desse certo, ninguém ia ser responsabilizado em pagar a conta. Por isso que o nome é a fundos perdidos. Se der ou não resultado positivo, pouco importava. Isso aí não tem vantagem nenhuma do governo. Nem de produção, nem de criação, nem de empreendedorismo. E aí um lado legal dessa visão, tanto do professor Osborne como Gebler, é que é procurar novos caminhos para o setor público, ou seja, investindo, dinamizando a economia para torná-lo assim mais empreendedor. Mas não é uma empresa, não é função do governo, e esse talvez seja o grande mal de muitos países. O governo é uma espécie de hospital, de socorro, de subsídio, de ajuda, de auxílio constante para as empresas, não é? Para vários setores, somente quando tem crises. E não é isso que eles desenvolvem aqui. E aí, gente, até pelo avançar da hora e da parte dinâmica que a gente combinou, eu vou trazer exemplos de empreendedorismo governamental e aí a gente já vê como ele se encaixaria nessas divisões. Eu estou trazendo um exemplo de empreendedorismo governamental de desenvolvimento local, ou seja, como a gente desenvolve a parte local, a parte específica. Tem um projeto específico do governo brasileiro chamado Pronager. O que é isso? Bem, tá aí, né? Programa Nacional de Geração de Emprego e Renda. Esse projeto foi gerado do governo Fernando Henrique Cardoso, quase no final, entre 2001 e 2002. Tinha uma seleção difícil, engraçado, curioso. A seleção era um pouco militar, naquele sistema da rigidez. Quando você era selecionado para trabalhar nesse projeto, você como desenvolvedor, você passava 2 meses em Brasília, num local treinando. Você pouco saía, não podia ser pego nem bebendo, nem fumando, e muito menos namorando lá. Se fosse pego, eles davam a passagem de volta para sua casa. Era bem rigoroso mesmo o setor. Eu achava interessante isso, né? Como eles trabalhavam justamente com essa questão da disciplina. Uma coisa que chamou a atenção. Falo isso porque eu conheci o projeto. Então, o que é isso? Esse Pronager, com esse nome bonito, né? Está estruturado para alcançar populações. Você chega num local, você depois que recebe essa capacitação e vê qual é a principal atividade. Qual é a principal atividade de Santana? Qual é a principal atividade de Olho d'Água das Flores? Então, a partir daí que há essa identificação, não é? Ou seja, vamos dizer que fosse artesanato, você ia receber ajuda, e aí também traria ajuda de dinheiro, financeira, mas de orientação dessas pessoas. Geralmente eles pegavam pessoas recém-formadas, bem jovens, 22, 23 anos, e que eram para trabalhar e incorporar isso, ou seja, gerar uma cidade de forma que ela ficasse autossustentável. Leonardo, eu sei que você é sociólogo, não é filósofo, né? Mas eu lembro daquela expressão, né? Se você dá o peixe para o homem, você alimenta ele por um dia. Se você ensina ele a pescar, você alimenta ele pelo resto da vida. Então, o Pronager não é dar o peixe, não é simplesmente dar um dinheiro, uma quantidade, né? Parcos trocados, não. É ensinar a pescar. Então, assim, com vara, com tudo, com anzol, com técnica, com tudo que você pode imaginar. E aí resulta isso de uma inserção social para gerar, ou seja, a cidade, a localidade fica bastante produtiva. O IFAL trabalha muito com isso, né? Nossos amigos aí, Gustavo e Jacques, sabem muito bem o que é isso, não é? Quando a gente vai fazer algumas inserções para o pessoal de algumas comunidades, desde costureiras, localidades que trabalham com setores bem específicos, a parte de produção agrícola. Uma coisa que chama atenção, professor Jacques, é o final, quando eles dizem, na última linha, né, os chamados laboratórios organizacionais,
não é? Ou seja, é uma ideia que já tinha essa visão lá em 2001, em 2002. O projeto existe até hoje, o Pronager, não é? E aí ele teve um sucesso, um dos maiores sucessos. São comunidades bem carentes, bem humildes, gente. E aí ele fez o desenvolvimento em Sergipe, próximo a nós, numa cidade do interior, daqui a pouco eu vou falar o nome dela, e aí com investimento em apicultura, a parte, né, envolvendo mel, abelha, caprinocultura, questão do bode, importante essa parte, não é? Produção de cosméticos e turismo. A prefeitura passou a comercializar produtos derivados do mel produzido na região. Eu me lembro quando, logo assim que eu cheguei do IFAL, fui participar de uma feira, acho que foi a Citec, para ser avaliador. E aí tinha aquela questão do própolis, né, da aceitação justamente das balas, do tipo, de uma produção. Eu digo, meu Deus, dá vontade de levar um caminhão lá para Recife, porque própolis é vendido em Recife bastante caro. E isso maximiza esses resultados e tudo, com esse aporte de maquinários e essa parte de cosméticos. E aí, gente, essa caprinocultura invadiu com várias criações nesse período de 2 anos, era um grande, e acabou gerando uma festa impressionante, né? No interior tem essa coisa do acolhimento, da festa, da diversão, né? Ou seja, das comidas fartas, do povo que trata melhor a população, né, que eu estou falando, e recebe melhor. Até os alunos são mais educados, não é, do interior. Eu falo porque não é a primeira vez que eu ensino no interior. E aí criou-se a festa do bode. Aí alguém vai dizer, mas professor, não tem a festa do bode? Não é na Paraíba, lá em Cabaceiras? Bem, gente, eles quiseram gerar. E aí colocaram. E aí o símbolo foi o bode Bito, que viveu 18 anos. Não entendo se vive tanto assim. Aí eu vou deixar para vocês pesquisarem. E aí a festa foi gerada através disso. Gerou até filme, tem um filme Deu Bode. Então, a partir daí virou um grande movimento, a caprinocultura e essa feira. Por quê? Porque, gente, essa festa do bode não é festa só para a gente se encontrar, beber, comer. Isso serve de exposição. Muita gente não entende, mas essas exposições que existem rurais, feiras agrícolas, agroecológicas, serve para você fazer contatos, mostrar o seu novo produto, mostrar o seu lado empreendedor, fechar negócios, entrar em contato com o governo, conhecer pessoas, selecionar empregados. É uma excelente forma de ganho. Claro, tem gente que vai pelo forró, pela comida, pelas outras pessoas, pelos amigos, mas isso aí é uma outra parte da população, não é? Acho muito bonito isso, não é? Assim, acredite no seu potencial e na sua capacidade de vencer. Porque o Pronagé, ele não trabalha somente com essa geração de renda, ele trabalha muito com isso, com a autoestima. E eu acho muito importante, eu acho que existe do trabalho e isso também de vocês. Vocês são grandes alunos, eu conheço vocês pelas notas e pelas provas e vocês têm grande potencial. Não é? Tem gente até que estranha, mas assim, acredite, existe muito elogio a serem feito às turmas do IFAL. Mas só que existe um lado que você está falando do desenvolvimento local, Bruno. E se eu quisesse algo mais individual? Bom, eu falei do governo Fernando Henrique, eu vou falar do governo da ex-presidenta Dilma. Uma das campanhas, desculpe, uma das promessas de campanha da ex-presidenta em 2010, na primeira eleição, foi a criação de um projeto que gerasse emprego e renda através da qualificação, através de um planejamento de desenvolvimento educacional, né? Eu me lembro agora das palavras do professor Jacques, a educação transformadora, né? Como transforma a vida das pessoas. E acreditem, foi uma promessa de campanha em 2010, no segundo mandato, desculpe, no segundo semestre de 2010, e acabaram levando menos de um ano para implantar. E no outro ano nasce a criança, nasce o filho dessa ideia, que é o Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Esse PDE que tem embaixo é o Planejamento, né, Desenvolvimento Educacional. O que é isso?
são para aquelas pessoas que ainda não tiveram grandes chances, grandes oportunidades, com trabalhos através de uma educação profissional, que não pode ser esquecida. A educação profissional no Brasil data do século XIX, ou seja, então, assim, às vezes, simples funções que você não tinha como certificar, como pedreiro, assistente de pedreiro, confeiteiro, que mais? Auxiliar de fiscal ambiental, auxiliar de parte administrativa, auxiliar de almoxarife, todas essas funções, não só técnicas, mas mais auxiliares, ou seja, é impressionante como isso acabou gerando a certificação. Foi um grande projeto. Eu falo foi, não é porque o projeto acabou, é porque ele mudou de nome. Atualmente ele se chama Novos Caminhos, mas é importante a gente falar dessa mobilização e como ele estava inserido. Tanto que a ideia inicial do Pronatec era dentro daquele planejamento educacional dos 10 anos, né? Ali foi inserido em 2014 e vai ter uma avaliação agora em 2024. Mas realmente foi uma grande transformação. Não é mais isso do que simplesmente você chegar e investir, que não é, deixa de ser importante, na questão das universidades, que foram mais investidas no governo Lula, dos IFs, que já foi no segundo mandato, onde nós fomos nascidos, né? Todos nós sabemos que antes já fomos escolas técnicas, centros federais, né? E, né? Os Cefetes, e, e agora somos IFs, desde dezembro de 2008. E Santana tem justamente isso, né? Desde 2010. Mas aí, muitas dessas pessoas não chegam, não têm condições de chegar até uma universidade. Então, o caminho que se tem através de uma qualificação, de um trabalho, e isso passa muito por uma autoestima também, não é? De você ter um emprego, a sua própria renda, a sua profissão. O Pronatec era essa ideia e essa visualização. Eu acho que talvez o professor Jacques também tem experiência em administração pública. Se a gente for analisar uma promessa de campanha que no ano seguinte ela já foi voltada, promulgada e já estava funcionando, considerando o Brasil da parte de promulgação, foi em tempo recorde. Porque acho que em outubro e novembro ele já estava funcionando o Pronatec. Que tem aquele tempo, né? Promulgação, etc. Vai para bicameral a votação. Então o Pronatec foi uma coisa bastante ágil. E foi uma promessa de campanha cumprida, uma da ex-presidenta Dilma. Empreendedorismo governamental individual, né? Talvez você não queira uma profissão ligada à educação profissional. Talvez você tenha um dom. Aquilo que o professor Gustavo falou muito bem, e o professor Léo também falou, o professor Leonardo falou na sua apresentação. Eu talvez não tenha uma identificação direta, Bruno, com a educação profissional. Eu tenho outras características, eu tenho outras capacidades, e eu gostaria de saber como é que eu tenho essa oportunidade. Ah, é? Qual é essa oportunidade? Ah, Bruno, eu tenho ideias para uma gestão escolar, para um desempenho escolar, para ideias escolares. Existem prêmios para isso. Eu botei apenas um, que é o Prêmio Gestão Escolar do MEC. Esse aí tem desde 98, então já tem mais de 20 anos. E tem outros de escolas de referência, tudo isso. Acreditem, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Desde ideias, como gerir. Por exemplo, eu não sei como é que está a turma aí do Grêmio, porque a gente está afastado, né? Mas quando voltar, se o Grêmio, se uma consultoria júnior, né? Que aí alguns falam justamente disso da parte superior. Mas o Jacques está aí, ele sabe muito bem que existe também a parte de extensão, que você pode fazer também na parte tecnológica. E aí, como gera isso? Acho que Santana tem uma vantagem que muitos outros locais não têm, né, Jacques? Não é a nossa área, mas é a famosa escola-fazenda, ou fazenda-escola. Aquilo dali é fantástico. É mais ou menos assim, é como você está no curso de gastronomia e tem um restaurante-escola. Está num curso de medicina e tem um hospital-escola. Por que não ter uma fazenda-escola, né, por parte de agronomia? Então, aquilo é um exemplo de referência, não é? Que se pode ser colocado e muito bem desenvolvido como é tratado. Não, Bruno, eu quero uma coisa mais específica, mais pontual.
Eu quero falar de uma inovação, uma ideia que eu tenho na gestão pública. É uma ideia que eu tenho para melhorar, para melhor gerir essa parte da gestão pública. Ok, existe o prêmio. Esse prêmio, acho que desde 2005, é da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, que é um órgão do governo. Então, assim, você pode mostrar como pode melhorar uma inovação. O que é que ele chama atenção no Campo Santana? Uma coisa que você gosta, que você visualiza com uma bastante forma, não é? Por que não dizer? Por que não colocar? Esse é um lado, esse acolhimento, essa ligação, essa motivação. Uma coisa que eu acho fantástica em Santana, além de outras, né? E aí a gente sempre vai falar do professor Diego, né? Que ele foi que iniciou esse trabalho, não é? Que é a questão da movimentação nas mídias sociais, principalmente no Instagram. Eu já vi outros campi, né, do IFAO dizendo assim, rapaz, o que Santana não para, né? Tudo acontece, porque a movimentação, a alegria, a quantidade de informações que você mostra, de eventos, de produções, de acolhimento, é algo assim fantástico que acontece em Santana, não é? Então, assim, veja esse diferencial que nós temos. Assim, existem outros IFs de outros estados que não têm o mesmo alcance, pelo menos pelo que eu vejo até do site e do Instagram oficial. Professor, eu tenho um dom para escrever. O que o senhor disse para mim? Eu que não tenho dinheiro para produzir meu livro. Procure concursos, procure prêmios literários. Um dos mais famosos é o Prêmio Literário da Biblioteca Nacional. Esse prédio que tem ao fundo é o prédio da Biblioteca Nacional no centro do Rio, né? E na Avenida Rio Branco, se não me engano, que é a antiga Avenida Central. Quem, por sinal, puder a oportunidade de visitá-lo, visite. É muito bonito. Então, isso é uma forma de você receber um incentivo e de você realmente se identificar. Veja, então existem prêmios, às vezes, da sua cidade que você não conhece. Então, esse é um lado empreendedor, né? Uma formação. Eu me lembro que o pessoal fala muito aí do livro que está no momento, então, internacional, né? O que é o Torturado. E aí, geralmente, a gente procura, rapaz, como é que esse cara surgiu? Ele escrevia para pequenos jornais, de repente ele vence o concurso, ele ganha um prêmio, ele divulga a sua ideia na internet, ele consegue uma publicação virtual. Então, veja esse caminho, né? Dessa formação de novos escritores, de um talento, por que não dizer isso? Também a gente vê aqui, na parte associada ao quê? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SEDET. E aí tem um prêmio da economia criativa. Aí você vai me dizer, Bruno, o que é essa economia criativa? Essa economia criativa, o próprio nome já diz. Quando você tem uma ideia justamente criativa com a solução. Porque essa é uma mudança do empreendedorismo governamental. Não se preocupe com as regras, com as normas, e sim com as soluções. E eu acho impressionante porque isso é um prêmio que é ligado ao Ministério da Educação, pela uma fundação de Pernambuco, que é a Fundação Joaquim Nabuco, e aí, justamente, há essa criação para premiar 90 projetos, ou seja, 10 por cada estado do Nordeste, que esse prêmio tem um alcance para o Nordeste, e aí traga uma figura chamada de Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia, gente, quem não sabe da história dele, não é? Já que sabe, né? Eu vou até ficar calado, porque vai ter alguns erros aí que eu vou cometer, você me ajuda. Mas assim, Delmiro Gouveia, quem não conhece a história dele, Cássio urgentemente. E assim, como ele era empreendedor, em Recife, por exemplo, ele criou o primeiro shopping center. Primeiro shopping center é onde fica o quartel da Polícia Militar do Derby, na Praça do Derby, é uma região central do Recife, onde fica o quartel da Polícia Militar. Então lá tinha cassinos, já teve velódromo, né, com assim vários projetos, lanchonetes. Não tinha Jockey Club, porque o Jockey Club de Recife é um pouco mais à frente. Mas assim, e aí o que aconteceu? Ele teve um problema com um político da região em Pernambuco, e aí queimaram esse shopping center, esse grande mercado que ele tinha, e aí ele vai
para Alagoas, não é? Um pouco ali, né, perto de Paulo Afonso, né, professor Jacques, sua região, e aí acaba sendo industrial, né? Ele cria uma espécie de primeira hidrelétrica do Brasil, com a queda d'água de Angiquinho. Não, professor, o senhor não está confundindo com a história da Chesf, não. Eu digo, minha gente, a Chesf não foi colocada naquela região, não especificamente ali, mas na região do São Francisco à toa. E não foi a primeira do Brasil, né, porque teve uma em Minas Gerais, mas assim foi a segunda do Brasil e teve um grande desenvolvimento. Delmiro Gouveia foi uma pessoa que ele tinha uma questão de bodes, de caprinocultura, e ele pegava as peles do bode, fazia capas e mandava para Nova York. Então talvez ele tenha sido um dos primeiros a inventar a questão da moda fashion, da questão da novidade, porque a moda é uma coisa ligeira, a palavra moda é uma coisa rápida, a moda não é para ficar por muito tempo, não é? Então veja até desse desenvolvimento. E ele tinha ainda uma parte de desenvolvimento ligados à parte de malharias, que aí eu falei a questão do bode, mas também ligada à parte de algodão e como ele era desenvolvido. Infelizmente, ele morreu num incidente não muito bem explicado, assassinado, não é? E toda a sua parte de maquinarias e tudo acabou sendo comprada e destruída, sendo jogada. Mas a história dele, do empreendedorismo, existem filmes até no YouTube brasileiros que falam sobre ele. Se você não sabe da história de Delmiro Gouveia, existe uma cidade, né, professor Jacques, de Delmiro Gouveia, vão atrás dele, da história. Era um grande empreendedor. Muita gente gosta muito de falar do Mauá, não é? Mas o Delmiro Gouveia, ele tinha ideias até mais visionárias do que o Mauá. Não estou dizendo que o Mauá não seja importante, né, das questões das ferrovias, etc. Não estou criando isso. Mas realmente ele tinha um grande diferencial nessa parte. Claro, os dois têm importância para a história do Brasil. E o Delmiro ainda contava com a não ajuda dos poderosos, dos governos com relação a ele. Mas ele tinha isso. Imagine o que era um homem sair do estado de Pernambuco naquela época, e aí realmente ele abandonar tudo, perdeu tudo, porque foi queimado o seu shopping, né, o seu grande mercado público, e decidir ir para uma região mais afastada, um pouco inóspita, um sertão alagoano, vamos dizer assim, e decide fazer isso. Ele viu na queda d'água uma oportunidade para essa parte hidrelétrica, ou seja, ele é chamado até de industrial, a moda fashion, a questão de desenvolvimento. Então, assim, é realmente uma pessoa que estava à frente do seu tempo. E aí, gente, sabe o que é o bom da vida? É quando a gente recebe uma notícia. A gente estava preparando a aula hoje, às 10h59 do dia de hoje, vocês podem ver aí, não é? Eu recebi, professor, isso é da onde? Eu preciso falar, é do WhatsApp, não preciso nem dizer. Ou seja, eu recebi a notícia que o governo de Pernambuco lança uma linha de crédito para fomentar o empreendedorismo feminino. Não é? Eu me lembro disso, da aula do sábado letivo, a participação feminina, ou seja, dessa criação de tudo. E o governo pernambucano tem esse lado, tem essa linha de vamos desenvolver, vamos criar atenção focada nas mulheres. E Pernambuco tem isso, né? A vice-governadora, a gente tem uma vice-governadora, a gente tem uma vice-prefeita, mas também a gente tem vários empresários, né? Empresárias e criadoras. Só para vocês terem uma ideia, os grandes nomes da publicidade, de quem faz propaganda no estado de Pernambuco, são mulheres. Né? Tem um grupo chamado Grupo 9, que hoje mudou o nome, mas no início eram só mulheres. 9 é o quê? A Casa das 7 Mulheres, não, né? O Grupo 9, 29 mulheres. É mais ou menos essa ideia. Ao fundo vocês veem que tem ali na televisão a sigla AGE. Essa é uma agência de geração ligada ao empreendedorismo de Pernambuco, que é um lado interessante no estado, que é esse desenvolvimento associado ao empreendedorismo local. Então, isso é de hoje. Ou seja, se alguém disser o professor Bruno só trouxe matéria antiga, não, eu não estou atrasado. Pelo menos até meia-noite ainda está valendo essa informação como atual.
E aí, é claro, vocês bem conhecem, além de fazer uma pergunta provocação, a gente tem que terminar com aquele novo olhar, né? Ou seja, quando a gente tem uma história, quando a gente fala é, que a pessoa mira em alguma coisa e acerta no que não viu. E aí, naquela expressão zigue-zague, a gente diz que a pessoa mira no zigue e acerta no zague. E aí eu trago um caso interessante para vocês, que é um empreendedorismo governamental de concorrência. Não, aí vocês vão, não, professor, o senhor está exagerando, né? Como é que pode o governo gerar concorrência? Concorrência é coisa de empresa privada, né? Professor, está na hora de dar uma parada. Não, existe isso. E é um nome interessantíssimo. São as empresas espelho. O que é esse espelho da concorrência? É de você se espelhar nessas empresas que servem para você movimentar, principalmente quando as empresas conseguem privatização. A principal empresa espelho, ou as empresas, foram criadas com as telecomunicações. Eu vou explicar. É uma formação de um grupo de trabalho temporário, composto por membros de companhia, não é? Recrutada, geralmente fora dela, para, em curto prazo, criar uma espécie de concorrente virtual, que vai explorar as brechas e as fraquezas da empresa real. Bruno, eu não entendi. Vamos lá. Quando houve a privatização, e aí entenda-se mais governo Fernando Henrique, apesar que a gente já sabe que as privatizações começaram no governo Fernando Collor, o que acontece? Para que as empresas que tiveram a concessão das telecomunicações, para que elas ficassem mais ágeis, mais eficazes, não é? Foram criadas empresas espelho para aumentar a concorrência delas. Aí, por isso que eu falei, atirou no zig, acertou no zag. Durante um tempo, e aí são 16 anos, acho que vocês não tiveram a oportunidade de serem clientes dessa empresa, a GVT, que era Global Village Telecommunication, né, vamos dizer assim, no termo em inglês, né, telecomunicações, que teve participação de mercado norte-americano, teve israelense, não é? O que aconteceu? Essa empresa GVT, ela foi criada para gerar uma concorrência na parte de telecomunicações. Quais, Bruno? Da telefonia fixa. Só que veja como são as histórias. Professor Leonardo, o senhor que viveu da Interlig, das outras, né, que todas que tiveram, é sua época essa aí, né? Em São Paulo atuava muito a Interlig, não estou falando na época de 2000, mas a Interlig, essas outras espelhos você conheceu. Mas a GVT era para ter uma concorrência de telefonia fixa. Só que a GVT, ela cria o quê? No Brasil, com a grande força, a questão da internet de banda larga. Sai da discada, que era o disco, não é? Que aí é coisa antiga, vocês não vão se lembrar, mas gastava uma internet brava, e vai para a banda larga. Então, por isso que eu disse, mirou no zig, acertou no zag. De repente, a GVT, que era só para concorrer com telefonia fixa, acabou gerando a banda larga, que proporcionou uma internet de qualidade. Acreditem, na metade dos anos 2000, a melhor empresa na área de internet era a GVT. Ela era, e não era por mim, professor Bruno que estuda, professor Leonardo, professor Jacques, não. Era para quem era cliente deles. Era uma votação dos consumidores. E eles diziam, é a melhor empresa. E tinha uma coisa que era fantástica. A GVT, ela só ia quando ela podia. Ela não vendia por vender. Ela dizia, se você não tem condição de ter a GVT estruturalmente na sua região, no seu prédio, a gente não vai colocar. Então, assim, a GVT era um destaque. Todo mundo queria ter a GVT. Teve uma época que a GVT chegou a fazer uma parceria com a Sky, mas aí ela viu que não dava certo, não vamos misturar o negócio. Uma coisa é a nossa banda larga, outra coisa é TV por assinatura, que aí é transmissão via satélite, não vamos misturar. Mas só que
acabou tendo uma pressão muito grande comercial das outras. E aí a GVT começou a ter problemas porque não tinha como render tanto dinheiro, investimentos e aporte como as outras. Até que ela acabou sendo vendida, acho que foi em 2015, um ano antes dela fechar, ela foi vendida para a Vivo, que inicialmente era de Portugal, né, da Portugal Telecom, mas que desde aquela época pertence à Telefônica de Espanha, que eu preciso falar de que país é. E aí em 2016 é decretado o fim da GVT. Mas acreditem, ainda existe gente que chama a Vivo pelo nome GVT e que sente saudade dessa época da empresa. Não é pela a questão da banda larga, mas a Vivo, sim, claro, ela tem uma grande questão de telefonia, não é? E também em São Paulo, né, professor Leonardo? Eu acho que é a que pega melhor, né? É a Vivo, com relação a 5G e etc. Não é? E parece que alguém pediu a fala, não foi? Alguém levantou a mão, mas desmarcou também. Acho que foi Pode alguma continuar, coisa. professor. Certo. Então é isso. Então, assim, às vezes no empreendedorismo não dá para acreditar, né? Eu tinha que terminar com esse momento aí de quebra do pensamento de empresa espelho, quando o governo ele gera até concorrência. E aí vão atrás porque tem coisas que desenvolvem o desenvolvimento local, a parte profissional e de você também individualmente. Eu acho que a gente sempre tem que terminar agradecendo por todas as pessoas que estiveram até aqui e que prestaram essa homenagem, né? Então, gente, eu termino aqui com o meu muito obrigado a todos vocês, ao professor Jacques, ao professor Leonardo e ao professor também Gustavo, não é? E a todos vocês. E agora eu fico aberto às perguntas de vocês. Muito bom. Nós que agradecemos, professor Bruno. E, gente, me permitam, né? É sempre fantástico ter momentos como esse, e eu quero endossar as palavras de Leonardo, que são nesses momentos que nós conseguimos ter o bate-papo do café e conhecer uma outra roupagem dos nossos educadores. Porque, nossa, vejam, a viagem que nós fizemos hoje, compreendendo o papel do dinheiro e o significado dele em nossas vidas, e tivemos uma reflexão muito forte sobre o valor do dinheiro. E Bruno, ele nos convida a uma quebra de paradigmas, porque o que o Bruno acabou de nos apresentar aqui foi uma verdadeira reflexão sobre como se comporta esse mercado público diante do privado, esse mercado público que é quem coordena, que é quem delibera, que é quem rege, né, essa orquestra junto com a economia de mercado. E, nossa, Bruno, eu acho que você trouxe informações aqui, para além das provocações, você trouxe informações tão relevantes que nos fazem perceber e entender como o nosso entendimento, ainda que próximos dentro da área de gestão pública, como o nosso entendimento, ele ainda está aquém do que é o campo das possibilidades dentro do poder público. A cada fala do Bruno, eu percebi aqui e lembrava de projetos e oportunidades que já estive vinculado e me dava muita saudade, sabe, daqueles grupos de trabalho que eram equipes formadas para formar pessoas, treinamentos, núcleos para os programas governamentais. Nós tivemos aí, entre os anos de 2006 e 2012, mais de 60 programas institucionais de fomento econômico acontecendo simultaneamente em todos os setores: saúde, educação, setor agrário, tecnologia, energia e gás. E eram tantos projetos que às vezes a gente se encontrava em Brasília, os educadores, os formadores, e a gente dizia, gente, a gente vai conseguir dar conta. E Bruno, sua fala me trouxe muito essa saudade de um período em que o Brasil tocava 60 políticas públicas ao mesmo tempo de fomento, de desenvolvimento, de estímulo, de concorrência. E, mais uma vez, eu digo, é muito salutar a lembrança de que nós temos uma economia pujante, nós temos uma capacidade de gestão, nós temos aí a maior prova disso, se vocês me permitem.
professor Bruno estava falando sobre a GVT, e eu lembrando aqui, revisando alguns dados do leilão da banda 5G no Brasil. Vocês não têm noção da luta ferrenha que foi para que as 3 maiores empresas do mercado, que não são brasileiras, TIM, Claro e Vivo, para arrematarem as principais faixas e os maiores lotes do leilão do 5G. Essas empresas chegaram a oferecer 4 vezes o valor de mercado dessas bandas. Ora, se eu estou em um leilão oferecendo 4 vezes o valor de mercado que foi estipulado para o leilão de um determinado segmento, é óbvio que eu tenho plena consciência de que num espaço de 20 anos, eu tenho no mínimo 100 vezes o retorno disso. Não é? E mais uma vez nós pensamos no empreendedorismo governamental. Como muitas vezes o poder público ele dá o primeiro passo para que esse fomento, para que esse estímulo ele aconteça, não é? Bruno, parabéns, assim, cara, eu ficaria com você horas. E se a gente tivesse do lado aqui uma chaleira italiana de café, eu acho que a gente ia ficar conversando sobre a política governamental e de fomento, no mínimo aí umas 3 horas. Muito obrigado, gente. Fiquem à vontade, eu abro para vocês. Estamos dentro da nossa perspectiva do horário, e como eu digo, são oportunidades raras, porque todos os dias nós estamos ali com a lida, com o tema, com a aula. E são poucas as oportunidades que nós temos de fazer esse bate-papo do café com os nossos docentes. Professor Léo, fique à vontade. Primeiro eu queria me convidar para o café com vocês, tá? Primeira coisa, eu quero estar nesse café aí Tem um com café vocês. bom aí, viu? Que é uma máquina italiana que moe grãos de um café italiano. Esse é bom, viu? Esse Eita, tô café aí tô com... chegando, viu? Tá chegando. E, não, primeiro parabenizar o Bruno, né? Acho que a gente aprendeu bastante aí com a sua fala. E às vezes nós mesmos que estamos dentro do serviço público, a gente tem uma visão talvez não muito elogiosa para ela, mesmo que a gente tenha exemplos tão bons e caros de boa gestão dentro do IFAL, dentro do campus e de iniciativas, né? Então, é muito legal a gente olhar com outra visão para as questões do Estado, para o empreendedorismo. E também queria, não sei, né, aproveitar o espaço para fazer uma defesa do funcionalismo público, né? A gente está fazendo uma defesa das empresas públicas, que elas podem ser inovadoras, ter boas gestões, mas também a gente tem que lembrar da visão que a gente tem na sociedade brasileira sobre o servidor público, que não trabalha, que é preguiçoso, que não quer, enfim, não quer bater seu ponto. E defender que esses funcionários públicos eles precisam sim ser concursados e não indicados para que eles tenham autonomia e independência de atuação, né, e que eles precisam sim ter estabilidade para que as vontades de gestão de governos, de mandatos, não terminando ciclos de trabalho, terminando, enfim, na chantagem eleitoral, para que aquele servidor público não se transforme no cabo eleitoral de determinados partidos, né? Então, eu acho que a gente tem tantos exemplos de servidores dedicados aqui no campus Santana do Ipanema que a gente, enfim, poderia olhar para eles e, enfim, defender o empreendedorismo governamental e também defender um pouco, né, os nossos servidores públicos. Perfeito, muito bom, muito pertinente, professor Leonardo. E, de fato, o Campus Santana do Ipanema ele pode ser tomado como exemplo de equipes, e Bruno foi muito feliz quando ele foca no empreendedorismo governamental individual, que nada mais é do que a atitude proativa do servidor público enquanto um gerador de benefício e riqueza para o Estado, para a sociedade. E eu digo para o Estado e para a sociedade porque quando um servidor público atua em prol de desenvolver o campo em que ele atua, ele está dando uma devolutiva para a sociedade. Bruno foi perfeito ao mostrar os laboratórios. Quando você tem um laboratório, por exemplo, nós estamos aí, não é, turma, há um bom tempo quebrando cabeça para montar e idealizar o laboratório de gestão do IFAL, que é um sonho. É um sonho. E com fé,
nós contemplaremos. Quando esse laboratório estiver pronto e funcionando, Santana do Ipanema vai contar com uma estrutura pública, através da política de educação, através da escola, Instituto Federal, que vai atender a empresários locais, futuros empreendedores, muito além de estudantes. É uma estrutura dentro da estrutura pública, dentro da educação, dentro da escola, que ela vai, através da equipe docente, atender a uma quantidade imensa de requisições e demandas para que Santana continue competitiva, continue forte, continue sendo um polo econômico do sertão. E esse é apenas um dos vários exemplos que eu poderia citar aqui. E muito bem lembrado, Leonardo, muito bem lembrado. A sua fala me lembra também de um ponto que o professor Gustavo colocou sobre a visão que nós temos de dinheiro. E a visão de dinheiro da sociedade, ela também coloca muitas vezes o servidor público, o funcionário público, numa situação muito chata, que é a situação da estabilidade por uma quantia. Pelo que eu conheço do serviço público, eu tenho certeza que 90% dos servidores públicos desenvolvem suas atividades, desempenham seus projetos, mesmo sabendo que isso não vai alterar qualquer centavo dentro do seu salário, eles desempenham porque apostam numa realização pessoal e social do seu serviço. 90% dos servidores, eles fazem além do que é a sua perspectiva de trabalho, além de cumprir um horário e cumprir uma função. Eles querem, enquanto servidores públicos, dar um retorno social para aquilo que eles foram colocados. Muito bom, muito bom. Gente, estamos finalizando e eu quero deixar mais uma vez a palavra franqueada a quem deseja se colocar, alguns dos convidados, dos estudantes. Quando deu, 5 minutinhos atrás, a turma começou a sair, acho que é o horário, e Google liberou também a lista de frequência, e muita gente aqui dizendo, professor, eu preciso sair, tranquilo. Mas é isso. Bom, gente, podemos então fazer os agradecimentos finais? Léo? Bom, queria agradecer, né, primeiro a equipe organizadora, a nós, por essa iniciativa empreendedora de montar uma jornada à noite, né, de propor as palestras, a reflexão. Muito legal o evento, que a gente cria essa intimidade, conhece os colegas, e quero dizer que a gente tem uma enorme responsabilidade para a segunda jornada empreendedora de 2022, né, manter o nível, talvez ampliar, nossa, uma mega responsabilidade para que esse evento aconteça no calendário oficial do IFAL Santana do Ipanema uma vez por ano, né? Eu acho que essa é, talvez a gente está falando a partir dos nossos princípios, né? Buscar os nossos objetivos para o próximo ano. E é isso aí, agradecer a presença que foi avassaladora dos nossos discentes, né? Nossas alunas e o aluno. Então, um beijão aí, boa noite, e obrigado, Jacques, Gustavo Paiva, Bruno, por essa experiência nesses 2 dias. Obrigado, professor Leonardo. E eu confesso aqui a vocês, eu que agradeço a esses 3 grandes amigos. Nesse momento, eu não coloco apenas como grandes profissionais, porque disso todos nós temos a certeza e os conhecemos. Quando a PRPPI me indicou que estava aberto um edital para você inserir atividades na Semana Nacional de Empreendedorismo e Inovação, e me foi colocada a seguinte pergunta, olha, o Campus Santana de Ipanema é um campus empreendedor. O Campus Santana de Ipanema é um campus que desenvolveu o maior evento de empreendedorismo da Rede Federal de Educação, que é o Avante IF, e que ele está voltando. Avisa aos navegantes, o Avante IF está voltando em 2022 com toda a força. E eu acredito, professor Léo, que vai ser junto esse conglomerado de emoções. Vai ser um renascimento do Avante IF dentro da jornada empreendedora. Então, claro, quando eu recebi esse chamamento, o Campus Santana não poderia ficar de fora, porque nós temos que demarcar, sim, nossa presença, nosso estímulo, dentro de todas as atividades que fomentam o empreendedorismo. E aqui, de pronto, eu confesso, sem o abraçar dessas 3 figuras que estão aqui, Gustavo, Bruno e Leonardo, e sem o abraçar de todos os nossos estudantes, esse evento não seria possível, gente. Então, meninos, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado por sonharem, viajarem e enlouquecerem junto comigo
para que isso ocorresse. E sem sombra de dúvidas, Léo, fica aqui o desafio para que em 2022 a gente, dentro de uma possível presencialidade, dentro da concretização da vinda de um curso superior para o campus, dentro da tônica de que o Campus Santana é um campus empreendedor e é uma instituição empreendedora, preparem-se, porque vem aí o Avante IFE e Jornada Empreendedora juntos. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Passo a palavra a Bruno e Gustavo para colocarem suas finalizações e agradeço. E aí, Bruno, só agradeço, obrigado por tudo e conte comigo para o próximo e para o outro, para o outro, para o outro. Valeu. Não, bem, obrigado mais uma vez pelo convite. Esse Avante aí, para mim, vai ser ótimo, né? Porque é aquele momento que a gente fica trancado no campus, né? Cada um no seu canto, com colchão. Não é uma coisa parecendo um acampamento dentro do campus, cada um com equipe. Não, é fantástico. Essa sinergia, essa troca, não é essa coisa assim de não vamos descansar, vamos o tempo todo, é uma espécie de gincana mental também. E aí eu queria registrar, eu acho que ele deu uma caída agora, mas o professor Cilier Moraes do Campus Maceió também estava um pouco agora. Esse homem sabe muito aí, responsável por uma das maiores representantes da área de loja de departamentos. Esse aí, se a gente chamar para o café, aí passa uns 3 dias, porque o homem tem história, viu? Para contar. E também, assim, registrar, né, Jacques, aproveitando que está aí gravando, você falou tanto no café, do papo, né? Hoje o Brasil perdeu uma grande jornalista política ligada a essa parte setorista, que foi a Cristiana Lobo. Isso, né? Há um ano ela estava lutando contra um câncer, né? Mieloma múltiplo, e ela tinha um programa, Fatos e Versões, e dentro do programa ela tinha o famoso papo do cafezinho, né? As histórias aí que ela falava, que só ela recebia, e era um grande momento, né? O Brasil perde uma grande profissional, infelizmente, né, ela descansou, porque há muito tempo que ela já vinha sofrendo com essa doença, já fazia mais de um ano que ela estava afastada. Eu queria registrar esse momento. Mas aí agradecer mais uma vez. Muito bem, obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Aqui nós finalizamos a primeira jornada empreendedora do Instituto Federal de Alagoas, promovida através do Campus Santana do Ipanema, através do curso técnico de administração, do Departamento de Educação e de todos aqueles que fazem a nossa estrutura. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nesses 2 dias. Muito obrigado a vocês que transformam, a vocês que motivam. Muito obrigado por esse espaço. E aqui nós finalizamos ratificando o papel do Instituto Federal de Alagoas, ensino público de qualidade e gratuito. Boa noite, muito obrigado. Obrigada.